Então, coloque agora a sua atenção na palavra, feche os seus olhos. Leve a sua mente ao Senhor e a sua palavra. Se renda ao Espírito Santo que já está se movendo neste lugar. Sabe, amado, existe... O Espírito Santo, ele se manifesta de várias formas. Mas há uma manifestação de reverência do Espírito. Em que nós estamos sobre a influência daquela unção tangível. Que a gente não consegue nem sequer se movimentar. Mas o Espírito Santo está falando, então... Feche os seus olhos agora, não olhe para mim, não olhe para o que está acontecendo ao seu redor. Se você puder, mesmo sentado, levante um pouco as suas mãos, porque a palavra diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. E eu creio que nessa noite, coisas do alto estão vindo sobre nós aqui. E o Senhor, Ele quer liberar a sua palavra, Ele quer falar o seu coração, Ele quer manifestar graça, como nós acabamos de cantar, Ele quer tocar você nessa noite com a bondade dEle. Pai, nós te adoramos e abrimos o nosso coração para receber a tua palavra nessa noite. Obrigado, Senhor, por cada irmão, cada irmã, cada família que aqui está. Também oramos e cobrimos com o sangue de Jesus aqueles irmãos, aquelas famílias que nessa noite não estão aqui conosco, mas são tão queridos e tão abençoados, e nós os abençoamos agora em nome de Jesus. Aqueles que estão em viagem, nós oramos para que eles vão e voltem guardados e protegidos. E, Senhor, nessa noite queremos ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Evangelho de João, capítulo 1. Eu quero falar sobre a glória do Natal. E você sabe que a glória do Natal é Jesus. Sabe, amado, eu não sou daqueles... Eu chamo de crente xiita, radical, que é contra a árvore de Natal, né? Tem uns crentes que não, que a árvore do Natal é do demônio. Ô, gente, para com isso, gente. Né? Delícia, você teve... Ano que vem, né? Ano que vem eu vou ver se a gente vai encher essa igreja de árvore de Natal aqui, assim, ó. Vamos encher de árvore de Natal. A gente tem aquela uma só ali, mas está tão sozinha ali, né? Tem que ter uma aqui, outra ali. Aqueles negócios verdes, assim, de bolinha vermelha para tudo quanto é canto. Aí vocês trazem os presentes. Oxi. Né? Então, assim, não tem problema, não é pecado, não. Quem tem árvore de Natal em casa? Agora, o pessoal está até sem condenação agora, né? Quem está com árvore de Natal em casa? Deixa eu ver. Pode montar a árvore de Natal na sua casa, dar presente. Né? A gente sabe que Natal não é isso, mas faz parte da nossa cultura, faz parte desse momento que nós estamos vivendo. E nós podemos aproveitar essa oportunidade para pregar o Evangelho. Não tem problema nenhum. Mas nós sabemos que o verdadeiro sentido de Natal é Jesus. E não vai ser a árvore que vai tirar isso de dentro da gente. Não é verdade? Trocar presente. Quem ganhou presente aí? Deixa eu ver. Eu ganhei presente também. Dei presente também. É bom, é gostoso. Mas a gente vai voltar hoje aqui porque essa época, apesar de ser uma época bonita, gostosa, talvez é a única festa da nossa cultura que valoriza a família estar junto. Se você parar para pensar, o Natal é a única festa que valoriza a união familiar. Né? Porque já entra no ano novo, cada um vai para um canto, né? Pessoas, é assim, Natal passa com família.
E no ano novo as pessoas, elas já não têm isso. Daqui a pouco, depois do ano novo, temos, né, aí já vem o carnaval, né, irmãos? Aí o carnaval você já sabe. No carnaval não tem Covid, não tem STF, não tem nada, meu irmão. Vira uma festa aqui no Brasil, né? Até o Covid, quando veio para o Brasil, veio depois do carnaval. Né? Então é um tempo tão gostoso, tão precioso, a gente está vivendo agora. E que bom que esse dia 25 caiu aqui no domingo, a gente pode estar aqui hoje celebrando nesse culto, festejando aqui com a nossa família na fé. E João capítulo 1, o versículo 14, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Você pode dizer amém para isso? Eu vou ler de novo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Vamos falar juntos isso? E vimos a sua, mais forte. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Vamos ler juntos, igreja, esse texto, porque para mim esse texto, ele resume o verdadeiro sentido do Natal. Aquilo que era verbo, aquilo que era palavra no Antigo Testamento, ele se fez carne e habitou entre nós. Então vamos ler juntos, bem forte, bem bonito, 2, 3 já. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? Amém. Irmãos, nenhum acontecimento na história da humanidade, ouça isso, nenhum acontecimento na história da humanidade se compara ao nascimento de Jesus. Nenhuma história, nenhum evento. Foi um nascimento miraculoso, como está lá escrito em Lucas, capítulo 1, versículo 34, versículo 35, quando o anjo aparece a Maria, anunciando a ela que ela ficaria grávida, e no versículo 34, a Bíblia diz assim: então Maria disse ao anjo: como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? Então, o que torna o nascimento de Jesus algo maior acontecimento, porque foge da regra, foge do natural de uma relação entre um homem e uma mulher, mas foi um ato de milagre do Senhor. E o versículo 35 diz assim: o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, o nascimento de Jesus foi o momento de grande manifestação da glória de Deus na terra. Agora, nós podemos ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse e perceber que Deus ele está sempre procurando manifestar a sua glória aos homens. Manifestar a sua glória na terra. Agora, o que é a glória de Deus? Porque nós estamos falando, o tema é a glória do Natal. Deixa eu te explicar um pouquinho esse termo, glória de Deus. A glória de Deus é a natureza de Deus, os atributos de Deus em manifestação. Então, quando nós estamos falando da glória de Deus no Natal, nós estamos falando daquilo que Deus manifestou, da sua natureza, dos seus atributos, do seu poder. É a glória de Deus em manifestação.
E eu quero olhar com vocês do Antigo Testamento, depois nós vamos ver na própria vida de Jesus, depois nós vamos ver nos nossos dias esta glória, porque, amado, o Natal, como a gente leu o primeiro texto, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Por que Jesus veio? Para que a terra pudesse ver a sua glória. Então Deus sempre deu pequenas provas, vamos dizer assim, uma pequena degustação à humanidade da sua glória. E eu queria que você acompanhasse comigo. Primeiro vamos ver nessa glória na antiga aliança. Essa glória começa a se manifestar no tabernáculo. Êxodo capítulo 40, o versículo 34. O povo, quando sai do Egito e começa a peregrinar para Canaã, a terra prometida, Deus dá uma instrução. Eles têm que construir um tabernáculo no deserto, e aquele tabernáculo, ele passa a ser o lugar onde Deus manifesta a sua glória. Entenda que naquele momento da história da humanidade, ele era o único lugar, ali era o único lugar na terra que Deus manifestava a sua glória. Não tinha outro lugar na terra onde Deus manifestasse a sua glória. Então, quem quisesse ter algum contato com a glória de Deus, precisava estar onde esse tabernáculo estava. E quando eles terminaram de construir, Deus deu as instruções a Moisés. Quando eles terminaram de obedecer essas instruções e eles terminaram a construção do tabernáculo, a Bíblia diz que então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor, os atributos de Deus, a bondade de Deus, o poder de Deus em manifestação, a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Então, aquele tabernáculo na antiga aliança, no deserto, carregava a glória do Senhor. Deus estava ali revelando a sua glória ao homem. E esse tabernáculo apontava para um tempo. Por isso, quando a Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, uma melhor tradução significa que ele tabernaculou entre nós, porque agora o tabernáculo do deserto, ele se manifesta numa pessoa que é Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. Agora a glória de Deus não está numa tenda, mas está numa pessoa, a pessoa de Jesus. Mais à frente no Antigo Testamento, depois que Salomão constrói o seu templo, o templo conhecido como o Templo de Salomão, seu pai quis construir, Deus não deixou, ou não, o seu filho vai construir, mas Davi fez as provisões necessárias para a construção do templo. Agora, anos depois na história, depois quando o povo chega já na terra de Canaã, agora nós estamos no período dos reis, e agora Davi, ele sente em seu coração que deve ser construído um templo para o Senhor. E Deus fala, não, quem vai construir esse templo é o seu filho. Só que Davi, antes de partir, ele começa a deixar tudo preparado, tudo que Salomão ia precisar para construir o templo. Davi deixou preparado, Davi assume esse projeto, assume essa missão, ele entra no seu reinado e com esse propósito, com essa visão que Davi, seu pai, colocou no seu coração, da necessidade de se construir um templo de adoração, um templo, um lugar onde a glória de Deus pudesse se manifestar. E eu quero que você veja o final desse projeto, já esse templo construído, segundo o livro das Crônicas, capítulo 5, versículo 13 e o versículo 14. Olha só, coisa gloriosa que diz ali, segundo o livro das Crônicas 5, 13 e 14, diz assim: e quando em uníssono, ao mesmo tempo,
tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvar e dar graças ao Senhor. E quando eles levantaram a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então o templo, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Eu quero que a igreja leia comigo só essa parte final, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus, bem forte, 1, 2, 3 e já, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Sabe, amado, era o desejo de Deus que a humanidade pudesse conhecer a sua glória. E durante toda a antiga aliança, Deus foi construindo meios naturais, tangíveis, que pudesse, através disso, ensinar o homem por aquilo que ele via, por aquilo que ele tocava, porque na antiga aliança, eles estavam mortos espiritualmente, eles não podiam receber essa revelação pelo Espírito, então eles precisavam de algum modo palpável, para que Deus pudesse manifestar a glória, e Deus, ele criou isso. Porque é o desejo do Senhor que eu e você possamos conhecer da sua glória. Agora veja, que essa glória entrou em ação, entrou em manifestação, em operação, de um modo muito interessante, porque a Bíblia diz, lá no versículo 13, olha só, volta no versículo 13, quando em uníssono, ou seja, todo mundo junto, ao mesmo tempo, tocaram as trombetas e cantaram. Irmão, nós precisamos entender que há um poder no som, há um poder na música, há um poder nisso. Você, antes de aceitar Jesus, logicamente, teve algum contato, algum tipo de espiritismo, você sabe que existem determinadas melodias que servem para invocar algumas entidades malignas, que elas se manifestam mediante a sons que são entoados, que elas entendem que isso é uma convocação para elas se manifestarem naquele lugar. Irmão, o reino espiritual, que funciona para as trevas, funciona para a luz. Existe um som que é entoado pela sua boca, existe uma música que é entoada pela sua boca, que pode ser entoado nessa atmosfera, que vai trazer a manifestação da glória de Deus em nosso meio. Sabe, amado, você não sabe o poder que tem de você estar exposto a um ambiente como esse, onde a gente pode levantar as nossas mãos, abrir a nossa boca, começar a louvar ao Senhor, glorificar o nome do Senhor. A glória de Deus, ela começa a entrar em ação e operação. Pessoas começam a ser tocadas, pessoas começam a ser curadas, problemas passam a ser resolvidos. Por quê? Por causa da glória do Senhor em ação em nosso meio. Agora veja, na antiga aliança houve um tempo em que a glória do Senhor estava numa tenda, e especificamente dentro de uma caixa, a arca da aliança. Mas Deus parece não estar satisfeito com a sua glória dentro de uma caixa. Porque Ele poderia ter mantido o tabernáculo depois que o povo chegou em Canaã. Não, agora, Deus, não, eu quero um templo. Eu quero uma casa. Agora você vai avançando um pouco mais no estudo da glória do Senhor, a manifestação dessa glória, e você vai perceber que alguns poucos homens
na antiga aliança, eles tiveram um pequeno vislumbre dessa glória, exemplo de Moisés. Moisés, ele desejou ver a glória de Deus. E Deus permitiu que ele contemplasse a sua glória de modo parcial. A Bíblia diz que Moisés viu a glória de Deus, quando Deus passou, ele viu de costas, ele não pôde ver tudo. Olha só o que diz, leia comigo, Êxodo capítulo 33, versículo 22 e o versículo 23. Êxodo capítulo 33, o versículo 22 diz assim, Deus está instruindo a Moisés, diz assim, quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e o cobrirei com a mão até que eu tenha passado. Versículo 23. Depois que eu passar, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas. Na antiga aliança, o máximo que acontecia era isso. Os homens podiam ter um vislumbre da glória de Deus, Deus passando pelas costas. Irmãos, esse não era o objetivo de Deus. Então você vai vendo na antiga aliança, em todo momento, Deus trabalhando, a vinda. Ele foi prometendo, olha, virá um, e ele vai revelar minha glória para vocês, ele vai manifestar minha glória para vocês. O que vocês estão vendo, viram no tabernáculo, o que vocês estão vendo no templo, o que vocês estão vendo parcialmente, chegará um dia que vocês verão isso na plenitude. Isaías também viu isso parcialmente. No capítulo 6, no versículo 1 do profeta Isaías, diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Então você percebe, na antiga aliança, a glória de Deus, num primeiro momento, estava no tabernáculo, no deserto. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava ali, oferecia sacrifícios por si próprio e pelo povo. Ali era o local onde Deus manifestava a sua glória. Não tinha nenhum outro lugar na terra aonde a glória de Deus estava em manifestação. Depois, com o templo de Salomão, agora o único lugar onde a glória de Deus se manifestava no planeta Terra era naquele templo. Em nenhum outro lugar do planeta Terra a glória de Deus estava se manifestando. Somente no templo de Salomão. Agora nós vamos entrar na nova aliança. O nascimento de Jesus. Agora, eu quero voltar com você lá em João capítulo 1, versículo 14, que foi o texto que abriu essa mensagem. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha de novo, o verbo, a palavra, aquela palavra que Deus liberou assim, haja luz, aquilo é o verbo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Com o quê? Com a sua palavra. Jesus é a palavra. Aquilo que era a palavra, aquilo que foi manifesto no tabernáculo, aquilo que era manifesto no templo de Salomão, agora esse verbo, ele se faz carne, habita entre nós, cheio de graça e de verdade, e agora os homens podem ver a glória de Deus em Jesus. Em Mateus capítulo 1, versículo 22, diz assim, ora, Mateus capítulo 1, versículo 22 e o versículo 23, diz assim, ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel. Emanuel significa Deus conosco.
Agora Deus não está se manifestando somente num tabernáculo. Agora a manifestação de Deus não está restrita a uma tenda no deserto. Agora a glória de Deus não está restrita a um templo, num lugar específico. Agora Jesus na terra era a manifestação da glória de Deus. Agora a glória de Deus estava andando entre os homens. Agora ele é o Emanuel, o Deus conosco. A glória de Deus em meio aos homens. O mundo celebra o quê? O menino Jesus. Mas nós celebramos porque a glória de Deus veio para a terra. A glória de Deus habitou na terra. A glória de Deus andou sobre a terra. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Agora, amados, a glória de Deus estava se manifestando somente em um homem. Em um homem. O poder de Deus estava restrito a um homem e aonde ele estivesse. Então, quem quisesse ver esta glória, quem quisesse contemplar esta glória, quem quisesse tocar esta glória, quem quisesse os atributos dessa glória, precisavam ir aonde Jesus estava. Onde Jesus estava? Jesus estava em Israel, era a sua região, aonde aconteceu o seu ministério. Então, ali era o lugar da manifestação da glória de Deus. A glória de Deus não estava se manifestando em mais nenhum outro lugar no planeta Terra, estava só ali. Porque Jesus, quando veio para a terra, a Bíblia diz que ele se esvaziou dos seus atributos divinos. Então Jesus, enquanto homem, ele não estava em todos os lugares, ele só estava em um lugar. Então a glória de Deus, que estava em Jesus, estava somente em um lugar aqui na terra. E depois que Jesus foi ungido com o Espírito Santo, só depois que Jesus foi ungido com o Espírito Santo, ele manifestou a glória. Olha só o que diz Evangelho de João, capítulo 2, o versículo 11. Então, o nascimento de Jesus inaugura um tempo novo na terra, onde a glória de Deus está na terra, vivendo entre os homens. Mas ainda restrita. Na antiga aliança, restrita a tenda no deserto, depois restrita ao templo de Salomão. Agora no tempo de Jesus, restrita somente a Jesus, porque Jesus, ele é o unigênito, não é isso que a Bíblia diz? Porque todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus deu o seu Filho, o quê? O seu Filho unigênito, o único. Jesus, ele veio à terra como o único Filho de Deus na terra. O único que tinha a glória de Deus. O único que carregava a vida de Deus. O único que era cheio do Espírito Santo. O único que podia manifestar essa glória. O único. Não tinha outro. Não tinha outro na terra. Só Jesus. Em João capítulo 2, o versículo 11, a Bíblia diz: assim em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais, ele manifestou a sua glória. Então, somente aos 30 anos de idade, Jesus precisou crescer em sabedoria e graça. Precisou se submeter aos seus pais, precisou ser obediente. Às vezes a gente vê filmes que falam da infância de Jesus, Jesus curando passarinho, curando bichinho. Não, Jesus, ele só deu início aos seus sinais depois que ele foi cheio do Espírito Santo. A partir disso, ele manifestou a sua
glória. Agora, a glória de Deus que estava presente no mundo, ela começa a se manifestar. Agora os homens têm a oportunidade de ver o poder, os atributos de Deus em ação. Aquela visão distorcida, aquela visão errada que os homens carregavam de Deus, porque na antiga aliança eles estavam debaixo da lei, na antiga aliança eles estavam mortos espiritualmente, por isso que quando a glória de Deus se manifestava, trazia morte. Agora, Jesus começa a manifestar a glória de Deus, ele começa a manifestar o próprio Deus, quem Deus é. E olha só o que diz Hebreus capítulo 1, versículo 3. Hebreus capítulo 1, versículo 3, falando de Jesus, diz assim: o Filho, Jesus, que é o quê? O resplendor da glória de Deus. Então diga assim: Jesus é o resplendor da glória de Deus. Agora eu quero que chamar a sua atenção a essa próxima expressão que fala assim: e a expressão exata do seu ser. Diga comigo: expressão exata do ser de Deus. Pastor, o que significa isso? Que ninguém expressou Deus na antiga aliança de forma exata. Nem Elias, nem Eliseu, nem Moisés, nem Davi, nem Jó, nem Isaías. Ninguém foi bem sucedido em expressar Deus para o homem de modo exato. Então, na antiga aliança, as pessoas não tinham uma visão de quem Deus era de modo exato. Elas não tinham elas tinham uma sombra, uma pequena sombra de quem Deus era. Então, naquele entendimento parcial que elas tinham de Deus, elas atribuíam a Deus tanto o bem quanto o mal. Por isso que Jó falou: Deus deu, Deus tomou. Mas Jesus, ele vem revelar Deus de modo exato. E ele fala: olha, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar a vocês vida e vida em abundância. É como se Jesus tivesse... Parem de achar que é o meu pai que está fazendo isso. Parem de achar que é meu pai que deu, meu pai que tomou. Não, existe um ladrão em ação. Então, Jesus, o Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Você quer conhecer Jesus? Você quer conhecer a Deus? Olhe para Jesus. Você quer saber como Deus é? Olhe para Jesus. Você quer saber como é que Deus se comporta em relação à humanidade? Olhe para Jesus. Irmão, quando você olha para Jesus, você vai ver Jesus perdoando, você vai ver Jesus curando, você vai ver Jesus ressuscitando os mortos, você vai ver Jesus suprindo pessoas. Interessante que os próprios discípulos que andavam com Jesus tiveram essa dificuldade de entender. Porque teve um momento em que Filipe falou assim: Senhor, mostra o Pai para a gente. Olha lá comigo, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 7. Então você precisa entender o que Jesus veio. Jesus veio para mostrar para mim, para você, com exatidão, com precisão, quem Deus é. Deus é bom. Vamos dizer, Deus é bom. Diga aí para as 3 pessoas: Deus é bom. Olha só, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 7. Jesus está falando com os seus discípulos.
Diz assim: se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem. Ó, desde agora, Jesus estava, vocês o conhecem. E tem visto. Versículo 8. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. Revela o Pai. Isso nos basta. Versículo 9. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Fosse numa linguagem brasileira, carioquês, se liga. Está dormindo, rapaz. Aí Jesus faz essa declaração: quem vê a mim, vê o Pai. O que era uma visão parcial na antiga aliança, agora os olhos são abertos para que vejam a glória de Deus. Quem vê a mim, vê ao Pai. Como é que você diz? Mostra. Filipe, eu estou aqui esse tempo todo mostrando o Pai. Eu sou a exata expressão do Pai. Eu sou o resplendor da glória do Pai para vocês. E ele continua, eu quero continuar, versículo 10. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Versículo 11. Creiam que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Versículo 12. Em verdade, agora veja, Jesus manifestando a glória, o Pai nele. Agora ele começa a tocar no outro ponto. Em verdade digo que aquele que crê em mim. Ouça, enquanto Jesus estava na terra, ele era o unigênito, o único que tinha a glória de Deus na vida dele, o único que era filho de Deus, o único que era ungido pelo Espírito Santo, o único, ninguém mais. Mas ele diz assim agora, ele abre uma nova estação no planeta Terra. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Versículo 13. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Versículo 14. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Então, quando nós usamos o nome de Jesus, aquela glória que estava em Jesus, ela se manifesta em nosso meio. Agora, amados, nós estamos vendo a glória de Deus, porque a glória do Natal não é apenas sobre o nascimento de Jesus. Se Jesus só tivesse nascido, mas não tivesse ido até o fim, o que é o fim? Ele precisava viver, ele precisava morrer e ele precisava ressuscitar. E quando ele ressuscitou, ele subiu aos céus, está assentado à direita de Deus e prometeu que vai voltar para buscar a gente. Sabe, amados, nós temos essa cultura, comemoramos o Natal, que é o nascimento de Jesus, mas sabe que o nosso olhar, a nossa expectativa não é sobre o Jesus que já veio a primeira vez, mas do Jesus que prometeu que vai voltar. Mas a glória do Natal não é apenas só sobre o nascimento, mas sobre a vida dele, o que ele fez por mim, por você, através da sua morte e da sua ressurreição. Então, vamos lá. Eu vou te animar agora, quer ver? Estou caminhando para o final.
Eu falo que eu caminho, eu fui lá, os aleluia surge no culto. No deserto, a glória de Deus estava onde? Quem lembra? Já falei. Aonde? O povo entra na terra prometida. Agora com Salomão, a glória de Deus está onde? Jesus nasce, está na terra. A glória de Deus está onde? Agora entenda, tanto na tenda, quanto no templo, quanto em Jesus, a glória de Deus estava restrita. Qual era o plano de Deus? Que a sua glória enchesse toda a terra. O plano de Deus é que, da mesma forma como o Filho do Homem, porque Jesus, ele era conhecido na terra como Filho do Homem, porque Jesus era homem. E ele tinha a glória de Deus. O resto da humanidade estava morta espiritualmente. Não podia ter a glória de Deus. O que Deus queria? Ele queria que a sua glória não estivesse mais restrita a um lugar, que a sua glória não estivesse mais restrita a um homem. Então agora Deus, ele coloca em ação o plano da redenção, que vai dar possibilidade para mim e para você, de que agora essa glória também vai estar na nossa vida hoje. Agora, para eu ter a manifestação da glória de Deus, eu não preciso ir lá no deserto atrás da tenda, eu não preciso ir no templo de Salomão, eu não preciso ir nem aonde Jesus está lá, não. Ele ressuscitou, ele se assentou à direita do Pai, ele pediu o Espírito Santo foi derramado, e agora, meu querido, a glória de Deus está dentro daquele que crê. Então a glória de Deus está aqui agora. Vou repetir, a glória de Deus está aqui agora. Então a glória do Natal não se restringe ao nascimento. Mas a glória do Natal é aquilo que Jesus fez por nós, através do seu nascimento. Ele precisava nascer. Você sabia por que Jesus precisava nascer? Por que Deus, ouça isso, se Deus queria salvar a humanidade, por que Deus simplesmente não fez isso pelo seu poder? Ele fala, estalasse a mão assim, o dedo, eu perdoo vocês. Agora entenda, Deus, ele opera de um meio legal, ouça isso. O que eu falei? Deus opera do quê? No meio. Quando Deus cria o mundo, forma o homem, o que Deus faz? Ele dá autoridade sobre este mundo para quem? Para o homem. Ele coloca o homem no jardim do Éden e fala, você tem a responsabilidade de trabalhar, mas você também tem a responsabilidade de guardar esse lugar. Aí Satanás, você sabe, ele vai lá, tem todo aquele processo de tentação. Eva come da fruta, entrega a Adão. Naquele momento, a Bíblia fala que o pecado entrou no mundo e com o pecado a morte. O homem, ele morre espiritualmente, está separado de Deus, precisando de um redentor. Mas agora, amado, todo mundo que nasce de Adão morre espiritualmente. Porque perde o acesso à árvore da vida. Então, o homem, ouça isso, o homem causou o problema, o homem tinha que resolver o problema. E como é que o homem ia resolver o problema? O homem precisaria enfrentar o diabo, vencê-lo e reconquistar a nossa posição original. Mas nenhum homem poderia fazer isso porque estava morto espiritualmente. Então o que Deus bolou? Ele se fez homem. Então,
o ser que crescia dentro da barriga de Maria, a composição genética o sangue que ele recebeu, porque você recebe do pai e da mãe. Então, Deus ele usa ali o útero de Maria, mas a vida que gerou Jesus foi a própria vida de Deus. Agora entenda, Jesus entrou na terra de modo legal. Porque qual é o jeito certo de um ser humano entrar no planeta Terra? Pelo nascimento. Jesus entrou na terra pelo nascimento. O diabo entrou na terra pelo corpo de uma serpente. O ladrão, Jesus fala, entra pela janela. Jesus entrou pela porta certa. Jesus, como homem, ele estava legalmente agindo na terra para conquistar a nossa salvação. Agora, como homem, ele vive, ele chora, ele dorme, ele come, ele é traído, ele tem as necessidades normais, ele é tentado, como eu e você. A Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado. Então Jesus vive como homem. Jesus precisou ser ungido pelo Espírito Santo. Ele não fez milagres porque ele era Deus, ele fez milagres porque ele era ungido pelo Espírito Santo. Por isso que ele vai falar que eu e você podemos fazer as mesmas coisas que ele fez. Por que eu e você podemos fazer as mesmas coisas que Jesus fez? Porque Jesus não fez porque ele era Deus, ele fez como homem, ungido pelo Espírito Santo. Agora Jesus, como homem, na cruz, ele assume os nossos pecados, assume as nossas maldições, ele leva sobre ele, a Bíblia diz que ele se fez pecado. E como pecado, agora ele morre pela primeira vez, ele se separa de Deus. A morte espiritual toma Jesus, Jesus morre e Jesus vai ao inferno, ao nosso lugar. Porque a condenação máxima, a maior penalidade dos nossos pecados é o inferno. Jesus vai ao inferno, mas ao terceiro dia, ele não ficou ali. A Bíblia diz que Deus Pai o ressuscitou, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus da terra e debaixo da terra, e o colocou assentado à sua direita. Agora, quando Jesus estava aqui na terra, ele falou, para vocês é melhor que eu vá. Por quê? É melhor para mim, para você, para aquele momento, que quando Jesus é melhor que eu vá. Porque enquanto Jesus estava na terra, só ele podia ter a glória de Deus. Enquanto Jesus estivesse na terra, ninguém mais podia ter a glória de Deus. Quando Jesus ressuscita e se assenta à direita de Deus, olha só o que acontece. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Coloca aí para mim. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então você percebe que em João, capítulo 1, versículo 14, que é o texto que nós abrimos, essa palavra, João capítulo 1, versículo 14, Jesus ele é apresentado como o unigênito do Pai.
Nesse momento, ele é o único. Ele é o único que tinha a vida de Deus, era o único que tinha a glória de Deus, era o único que tinha a mesma vida que Deus tem. Agora, depois que Jesus ressuscita, ele não é mais citado na Bíblia, entenda isso. Depois que Jesus ressuscita, ele não é mais citado na Bíblia, querido, como unigênito. Depois da ressurreição, toda citação que a Bíblia faz de Jesus não é como unigênito, mas é como primogênito. Ele é o primeiro de uma nova criação, de uma nova espécie de pessoas que estão na terra, daqueles que carregam a glória de Deus. Ele não é mais o único. Ele não é mais o único filho. Ele nasce como o único filho que Deus tem na terra, mas ele ressuscita para fazer a família crescer. Agora todo aquele que crê em Jesus, no seu nome, recebe o poder de ser feito filho de Deus. E a glória, pastor? A glória, Colossenses capítulo 1, versículo 26 e o versículo 27. O mistério que esteve escondido, estava escondido na antiga aliança. Isso era um mistério para eles. A tenda, o tabernáculo, era um mistério. Esse mistério estava escondido durante séculos e gerações. Agora veja, mas que agora, nos dias que a gente vive, nessa aliança, essa é a aliança. Agora foi manifestada aos seus santos, foi manifestado para mim e para você. Versículo 27. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre gentios, pega isso, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Irmão, a glória não está mais restrita a uma tenda. A glória não está mais restrita a um templo. A glória não está mais restrita só a Jesus. O Espírito Santo foi derramado. O poder de Deus está sobre a terra. E a glória do Senhor está dentro de você. A glória de Deus está dentro de você. Eu vou repetir isso. A glória de Deus está dentro de você. A glória de Deus está dentro de você. Eu vou falar de novo. A glória de Deus está dentro de você. Então por que Jesus nasceu? Ele nasceu para que através da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, a glória que estava restrita pudesse vir para dentro de mim, para dentro de você. Essa é a glória do Natal. Meu irmão, essa é a revelação que o mundo não tem. O mundo só consegue tocar nisso. O menino Jesus, o menino da manjedoura. Jesus cresceu em sabedoria e graça. Ele foi ungido pelo Espírito Santo. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele foi sepultado. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele está vivo. A Bíblia diz que durante 40 dias Jesus apareceu aos seus discípulos, dando provas inconfundíveis de que ele estava vivo. Ao final desses 40 dias, ele deu uma instrução aos seus discípulos: não saiam de Jerusalém até que sejam revestidos de poder. A Bíblia diz que Jesus subindo aos céus, os discípulos olhavam, Jesus desapareceu no meio das nuvens, apareceu 2 varões vestidos de branco e diziam: esse mesmo Jesus que vocês viram subir, vocês vão ver descer. Ele sobe.
ele assenta-se à direita de Deus. Durante 10 dias, aqueles 120 cristãos, eles se reúnem no cenáculo. E a Bíblia diz que ali eles ficaram orando, esperando a promessa se cumprir, esperando que a glória se manifestasse, esperando aquilo que na verdade eles nem sabiam direito o que eles estavam esperando, mas eles estavam ali orando. E a Bíblia diz que depois, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, 10 dias depois que Jesus subiu aos céus, cumpriu-se o dia de Pentecostes, a Bíblia diz, de repente, ouviu-se um som como de um vento impetuoso que encheu aquela casa. Viram acima deles línguas repartidas como de fogo, que pousavam sobre cada um deles, e eles falavam em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Foi um barulho, foi uma manifestação da glória de Deus tão intensa, tão profunda, que aquele barulho atraiu as pessoas de todas as nações que estavam ali para aquela manifestação. Ei, como é que nós estamos ouvindo no nosso idioma esses homens galileus falando as grandezas de Deus? Naquele momento, pelo poder do Espírito Santo, em homens e mulheres cheios do Espírito Santo, a glória de Deus começou a se manifestar na terra. Agora essa glória está dentro de mim e de você. Essa glória está dentro de todo aquele que nasceu de novo, recebeu poder. O ministério de louvor sobe rápido. Recebeu poder. Recebeu poder. Nome de Jesus, meu irmão, eu sei, olha, não tem presente maior que você possa ganhar no Natal do que dessa revelação. Você recebeu poder, você recebeu poder, a glória foi para dentro de você, essa glória está dentro de você. Você não precisa esperar chegar num templo para ser curado, para ser abençoado, para receber o que você precisa da parte do Senhor. Você não precisa esperar o próximo culto, a glória está dentro de você. Você não tem que ir a um lugar especial para ser tocado por Deus, a glória está dentro de você. Você não precisa esperar uma visitação do Espírito Santo. O Espírito Santo, meu irmão, não está visitando, ele está habitando. Às vezes eu não entendo, tem tantas músicas o nosso meio evangélico pedindo: Espírito Santo, vem me visitar. Você imagina as famílias que estão aqui? Você que é pai, que é mãe, que é avô, tio. A criança, você mora lá com seu filho. Você mora na casa do seu filho. O seu filho mora com você. Aí seu filho olha para mim e fala assim, para você e fala assim: você pode vir me visitar, pai? Você vai olhar para mim: minha filha, como assim eu vou vir te visitar? Eu já moro aqui. Eu estou aqui. Você não precisa de visitações do Espírito Santo. Você precisa crer que Ele já mora, Ele habita em você. A glória veio para dentro de você. Ela não está restrita a um templo, a um lugar, a um monte. A mulher falou: Senhor, aonde nós temos? Os judeus falam que é em Jerusalém, os samaritanos falam que é aqui. Jesus falou: minha filha, não, olha, está chegando o tempo que não é mais um lugar especial, ou não é no monte especial, não é no templo especial. Agora está chegando a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Esse é o tempo, irmão. Esse é o tempo. Essa é a glória do Natal. Essa é a revelação que nós temos e o mundo não tem. O mundo está lá com aquela ladainha: o menino Jesus, o menino Jesus, o menino Jesus, o menino Jesus.
Dá para alguém avisar que esse menino cresceu. Dá para alguém avisar que esse menino cresceu. Que esse menino cresceu e ele é um rei agora. Ele é um rei agora. E tem mais. O menino cresceu, voltou para casa, mas ele deixou um recado para quem ficou: ei, eu vou voltar. Agora, amado, ainda sobre a glória. Deixa eu pegar isso aqui. Projeta para mim Mateus capítulo 24, versículo 30. Mateus capítulo 24, versículo 30. Coloca aí. Vamos, isso aí. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande, e grande, e grande. O menino cresceu. Ele não ficou na manjedoura. Ele cresceu, viveu como um carpinteiro. Morreu numa cruz. Foi sepultado. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Assentou-se, foi assentado por Deus na mais alta posição de autoridade que um homem pode ocupar, à direita de Deus. Agora a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 6, que juntamente com Ele, nós fomos ressuscitados e assentados em Cristo. Agora, irmãos, a segunda vinda, esquece, não vai ter manjedoura, não vai ser secreta. A segunda vinda vai vir no meio das nuvens, montado num cavalo branco, com ele os anjos e a igreja gloriosa. A Bíblia diz que eles verão e se lamentarão. Mas nós vamos estar lá, envolvidos naquela glória. Mas é necessário que enquanto nós estamos aqui, nós precisamos crer. Irmão, você não precisa esperar o próximo culto para ser curado. Você não precisa esperar que eu imponha as mãos para você ser curado. A glória já está aí dentro. A glória já está aí dentro. A glória já está aí dentro. Não é num templo, não é no monte, não é num lugar especial, não é um homem específico, não. É a glória de Deus na vida do homem. É a glória, aquilo que estava na tenda, aquilo que estava no tabernáculo, aquilo que se manifestou fisicamente em Jesus, veio para dentro de mim e de você. Para dentro. Para dentro. Agora você fica em pé e se comporte como alguém que tem essa glória. Se comporte como... Levante as suas mãos. Levante as suas mãos, abra a sua boca. Se você ora em outras línguas, ore em outras línguas agora. Ore em outras línguas. Se expresse diante do Senhor, povo. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vives. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, e
Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Tá aí dentro, irmão. Tá aí dentro. Tá aí dentro. Essa glória, esse poder tá aí dentro. Meu irmão, você é uma represa. Você pode conter ou você pode deixar fluir isso dentro de você, do seu interior. Agora entenda, a Bíblia diz que Jesus vai buscar uma igreja gloriosa. Uma das características que nós vamos ver com muita força nesses últimos dias na igreja de Jesus, literalmente cultos onde a glória do Senhor vai encher aquela nuvem, aquela nuvem que podia ser vista na tenda, podia ser vista no templo, que é, na verdade, o Espírito Santo. Ouça isso. Nós vamos ter cultos em que essa nuvem será vista. Porque dias de glória maior estão adiante de nós. Dias de ver com os nossos olhos aquilo que lemos, aquilo que ouvimos que Deus fez no passado, vai acontecer nos nossos dias. Nós somos a igreja que vai ser arrebatada em meio à glória de Deus. Meio à glória de Deus. A glória de Deus. Agora ouça. Quando Salomão consagra o seu templo, antes da glória vir se manifestar, a Bíblia diz que eles, juntamente com os instrumentos que eles tinham, uníssono, levantaram a voz, adoraram o Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O que significa isso? Que para a manifestação da glória de Deus, existe uma parte que eu e você que temos que fazer. Sabe, e a glória de Deus, por causa dessa palavra, ela está pronta para se manifestar neste lugar. Mas você precisa cooperar um pouco mais. Levante as suas mãos, mais alto que você puder. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor nesse momento. Abra a sua boca. A morte venceu. Vai, cante isso, igreja. O véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste vives. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus.
queria que você fechasse os seus olhos, abaixasse as suas mãos, toda a igreja orando nesse momento. Eu quero abrir aqui um espaço para você que hoje precisa tomar essa decisão que eu vou falar agora. A primeira, entregar sua vida a Jesus. Entregar a vida a Jesus não significa você aderir a uma religião, mas é você nascer de novo, receber o Espírito Santo, receber essa glória que a gente falou aqui. Alguém aqui nessa noite que quer entregar, talvez você já fez isso no teu quarto, no teu secreto, no teu coração, mas você nunca tornou isso público, a sua entrega a Jesus. E nessa noite, nesse culto, esse dia 25 de dezembro de 2022, você quer tornar esse compromisso público. Você está entregando a sua vida a Jesus. Aonde você estiver aqui, levante uma de suas mãos bem alto. Alguém aqui nessa condição. Segundo, você quer se reconciliar, você quer voltar para Jesus. Você quer voltar. Você já entregou, por algum motivo que não importa agora, você se afastou, você esfriou, mas você ouviu a palavra, o Espírito Santo falou com você, e você nessa noite quer voltar. Alguém aqui nessa situação? Alguém aqui que está pronto para voltar? Amém, querido. Pode vir aqui, deixa eu orar por você. Mais alguém? Mais alguém? Marquinhos, ora aqui com ele. Ora com ele, ora com ele, ora com ele. Dias de muita glória. Eu estou profetizando isso. Eu não preciso mudar meu jeito de falar para você entender que eu estou profetizando. Dias de muita glória estão chegando para esta igreja. Cultos tão gloriosos que a gente só vai conseguir começar. E eu não sei como a gente vai conseguir terminar. Eu recebi uma palavra dia 3 de dezembro. Passou de um homem de Deus que pôs as mãos sobre mim e falou assim: Deus está aumentando a unção no púlpito da sua igreja. Eu peguei aquilo para mim. Eu creio que há uma graça de Deus, há um tempo de aumento. A glória de Deus está aumentando, a manifestação da glória de Deus. Eu estou crendo para cultos, irmãos, gloriosos. Domingo passado, eu estava aqui sempre onde eu fico. Naquele momento de oração que a gente faz no início do culto. Uma irmã veio aqui: pastor, eu levei um susto. Pastor, eu acabei de ser curada aqui. Porque quando a glória de Deus está em ação, em operação, você não precisa nem impor as mãos nas pessoas. Começa a acontecer. Então abre o teu coração, porque nessa virada de ano nós estamos entrando numa nova estação como igreja. Quinta-feira no culto eu já vou começar a liberar um pouco mais dessas coisas aqui. Não costumo fazer isso não, mas vou fazer agora. O tema da palavra de quinta-feira é tempo de aumento. Irmão, vai ser liberado uma unção de aumento aqui. De aumento na vida dessa igreja. E a graça que vem sobre esta igreja
Você que como membro está conectado, vai tocar as áreas da sua vida também. Para aumento. E entenda isso, o aumento de Deus não precisa de economia favorável, não precisa de política favorável, mas precisa da sua fé. Creia para viver isso. Nem todo mundo vive porque tem gente, eu estou falando aqui, e tem gente pensando, ele está falando isso para motivar, é palavra de motivação, é palavra de autoajuda. Não, meu irmão, eu não sou coach, eu sou pastor. Eu pastorei essa igreja de modo sobrenatural, pelo Espírito. Então quinta a gente tem culto. João, fica aqui que eu vou orar ainda por você. Pode ficar aqui que eu vou orar por você. Eu estou muito feliz, porque eu sei que aquela conversa que a gente teve, Deus usou para te libertar. Eu sei, está resolvido. Sábado é o culto da virada, dia 31, não é isso? Sábado é dia 31. Então nós temos o culto da virada. Então esses dois cultos, eu tenho palavras para liberar sobre a vida da igreja. Eu sei que nós estamos nesse tempo, nessa semana, é uma semana que muitos de nós, e não é pecado nisso, por favor, a gente tira para descansar, para relaxar. Mas quinta-feira, meu irmão, eu queria que você viesse para cá, eu poder liberar. Você tem que pegar a visão que Deus está dando para o seu pastor. Eu quero liberar sobre a sua vida. Eu não sei se eu vou ter uma direção para impor as mãos, mas eu vou estar orando, buscando ao Senhor para isso. E no culto da virada nós vamos começar às 22h30. Nós vamos liberar mais. Isso aí, ó. Bom? O aumento de Deus não precisa de economia favorável, não precisa de política favorável, mas precisa da sua fé. Creia para viver isso. Nem todo mundo vive porque tem gente, eu estou falando aqui, e tem gente pensando, ele está falando isso para motivar, é palavra de motivação, é palavra de autoajuda. Não, meu irmão, eu não sou coach, eu sou pastor. Eu pastorei essa igreja de modo sobrenatural, pelo Espírito. Então quinta a gente tem culto. João, fica aqui que eu vou orar ainda por você. Pode ficar aqui que eu vou orar por você. Eu estou muito feliz, porque eu sei que aquela conversa que a gente teve, Deus usou para te libertar. Eu sei, está resolvido. Sábado é o culto da virada, dia 31, não é isso? Sábado é dia 31. Então nós temos o culto da virada. Então esses dois cultos, eu tenho palavras para liberar sobre a vida da igreja. Eu sei que nós estamos nesse tempo, nessa semana, é uma semana que muitos de nós, e não é pecado nisso, por favor, a gente tira para descansar, para relaxar. Mas quinta-feira, meu irmão, eu queria que você viesse para cá, eu poder liberar. Você tem que pegar a visão que Deus está dando para o seu pastor. Eu quero liberar sobre a sua vida. Eu não sei se eu vou ter uma direção para impor as mãos, mas eu vou estar orando, buscando ao Senhor para isso. E no culto da virada nós vamos começar às 22h30. Nós vamos liberar mais. Isso aí, ó. Bom? Isso aí, ó. Bom?